Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, nossa leitura bíblica diária. Hoje nós estamos aí no dia 92 da nossa leitura, amém? Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulos 11, 12 e 13 e Salmos 92, amém? Quero deixar avisado também para vocês que aí na descrição dos vídeos tem o plano de leitura, né? Aquela folhinha onde nós vamos marcando cada dia que nós vamos concluindo, né? É, fica ali no link, né? Para vocês fazer o download. Amém? Para você poder acompanhar junto comigo ou até para você que se quiser tá começando agora, né? Aí você pode estar usando esse plano de leitura para fazer a sua leitura. Amém? Glória a Deus. Então vamos à nossa leitura? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a nossa leitura nesse dia de hoje. Abra o nosso coração e o nosso entendimento, meu Pai, para que venhamos, meu Pai, guardar a tua palavra, meu Pai, na tábua do nosso coração. Abençoa essa pessoa que está assistindo, que está ouvindo, meu Pai, essa leitura nesse dia de hoje. Fala com ela, meu Pai, mostra para ela. Grava a tua palavra na tábua do seu coração também. É o meu pedido nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus por mais um dia. 2 Samuel, capítulo 11, diz assim: o adultério de Davi e a morte de Urias. Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento, e entrarei eu na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Como vives tu e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei.
Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou a comer e a beber na sua presença, e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta: Ponde Urias na frente, onde for mais renhida a peleja, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi. Morreu também Urias, o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que sucedera na peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: Quando tiveres acabado de contar ao rei tudo o que sucedeu nesta peleja, caso o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabis vós que haviam de atirar do muro? Quem matou a Abimeleque, filho de Jerubuzete? Não foi uma mulher que lançou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior do moinho, de modo que morreu em Tebes? Por que chegaste tão perto do muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu, pois, o mensageiro, e tendo chegado, referiu a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. Disse o mensageiro a Davi: Os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, porém nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto muro, e morreram alguns servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Aperta a tua peleja contra a cidade e a derrota. Encoraja-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, o chorou. E passando o tempo do luto, mandou Davi recolher a sua casa, e ela lhe foi por mulher, e lhe deu um filho. Mas isto que Davi fez desagradou ao Senhor. Segundo Samuel, capítulo 12. Deus envia o profeta Natã para repreender Davi. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa, e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: Este homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul,
E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, matastes a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou rigoroso jejum, e recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se puseram ao lado dele, para o fazerem levantar-se da terra. Porém, ele não quis, nem comeu com eles. Ao sétimo dia, a criança morreu. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que os seus servos cochichavam entre si, e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou a seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se e ungiu-se, e mudou de vestes, e entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer, e lhe deram, e ele comeu. Então seus servos lhes disseram: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que a criança morreu, te levantaste e comeste? Respondeu ele: quando a criança ainda viva, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que a criança, que viva a criança? Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Podereis eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. E teve ela um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Gedidias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá dos amonitas e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e já tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e acampa contra a cidade e toma, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela.
Então Davi ajuntou todo o povo e marchou para Rabá. Pelejou contra ela e a tomou. Também tirou a coroa da cabeça de seu rei, e o peso dela era de 1 talento de ouro, e havia nela uma pedra preciosa, e foi posta sobre a cabeça de Davi, que levou da cidade muito grande despojo. E trazendo os seus habitantes, os pôs a trabalhar com serras, trilhos de ferro e machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos amonitas. Depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Segunda Samuel, capítulo 13. O incesto de Aminon com Tamar. Ora, Abisalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E sucedeu depois de algum tempo que Aminon, filho de Davi, enamorou-se dela. E angustiou-se Aminon até adoecer, por amar sua irmã, pois era virgem e parecia impossível a Aminon fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Este lhe perguntou: Por que tu de dia para dia tanto emagreces, ó filho do rei? Não me dirás a mim? Então respondeu Aminon: Amo a Tamar, irmã de Abisalão, meu irmão. Tornou-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Aminon: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa, a dizer a Tamar: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou massa e, amassando-a, fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos. E tomou a panela e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer e disse a Aminon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara, para que eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara de seu irmão Aminon. Quando lhe chegou, para que ele comesse, Aminon pegou ela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos em Israel. Rogo-te, pois que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois sentiu Aminon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que se sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Aminon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe respondeu: Não há razão de me despedires. Maior seria este mal do que já o outro já me tens feito. Porém, ele não lhe quis dar ouvidos. Mas, chamando o moço que o servia, disse-lhe: Deita fora esta mulher e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica, talar,
porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a deitou fora e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça e rasgando a túnica talar que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando, clamando. Mas Abisalão, seu irmão, lhe perguntou: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração. Por isso, assim ficou Tamar desolada em casa de Abisalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Abisalão, porém, não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava a Aminon por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Abisalão mata Aminon. Decorridos 2 anos inteiros, tendo Abisalão tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi, pois, Abisalão ter com o rei e disse: Eis que agora o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Abisalão: Não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Abisalão, estou com ele. Todavia ele não quis ir, mas deu-lhe a sua bênção. Disse-lhe Abisalão: Ao menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou: Para que iria ele contigo? Mas como Abisalão instasse com o rei, este deixou ir com ele Aminon e os demais filhos do rei. Ora, Abisalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Aminon, então matai-o. Não tenhais medo, não sou eu quem vou-lo ordenou? Esforçai-vos e sedes valentes. E os servos de Abisalão fizeram a Aminon como Abisalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um no seu mulo, fugiram. Enquanto eles ainda estavam em caminho, chegou a Davi um rumor, segundo o qual se dizia: Abisalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e, rasgando as suas vestes, lançou-se por terra, da mesma maneira que todos os seus servos que lhe assistiam rasgaram as suas vestes. Rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse-lhe: Não presuma o meu senhor que mataram todos os mancebos, filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim o tinha resolvido fazer Abisalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração ao rei, meu senhor, o pensar que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Abisalão, porém, fugiu. E o mancebo que estava de guarda, levantando os olhos, orou. E eis que vinha muito povo pelo caminho, por detrás dele, ao lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a sua voz choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. A fuga de Abisalão. Abisalão, porém, fugiu e foi ter com Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Tendo Abisalão fugido para Gesur
esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se sentia consolado acerca da morte de Amnon. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Vamos ler agora Salmos capítulo 92. Ação de graças pelo amor divino. Salmo, um cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, ao som solene da harpa. Pois me alegrastes, Senhor, pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. O homem nécio não sabe, nem o insensato entende isso. Quando os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, é para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, estás nas alturas para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tens exaltado o meu poder como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Os meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam, e os meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantam contra mim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Glória a Deus por essa leitura, por mais um dia concluído da nossa leitura diária. Amém? Então hoje nós vimos aí, né, o adultério, né, de Davi. Davi venceu muitas batalhas, né, mas perdeu, infelizmente, para o adultério. Não conseguiu vencer o adultério, né? E a partir dali já começou, né, dentro da própria casa dele, acontecer muitas desgraças, né? A gente viu aí no capítulo seguinte, né, o filho, né, o incesto, né, o filho tendo relação com a sua irmã ali à força, né? Então, ali começou aquilo que Deus tinha falado lá, né, através do profeta Natã. Falou que a espada não se apartaria mais da casa dele. Então, ali foi o começo. Então, fica de lição, né? Aí, o adultério, né, os olhos, né, a cobiça. Isso sempre vai trazer muita luta para a vida do ser humano. Amém? Então é isso, essa foi a nossa leitura nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!